os povos com equidade. Então aqui, irmãos, Deus ele é apresentado como Deus o quê? De todas as nações. Glória a Deus. Não apenas, irmãos, como o Deus de Israel. Deus, quando ali se apresentou a Moisés, ali entregou a ele aquela mensagem para que ali fosse levado, a mensagem ao povo de Israel, mas que através, ali dos seus descendentes, os demais povos seriam alcançados. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a promessa de Deus, ela é gloriosa. A esperança, como aqui hoje já foi cantada, sobre a árvore cortada, a esperança. Ali Moisés, em momento algum, ele temeu. Ele foi seguindo, Ele foi seguindo. Ali, desde lá, de quando veio Abraão, todos foram seguindo a promessa. E através desses homens que tiveram a esperança, irmãos? Eles tiveram a esperança. E agradeceram a Deus por tudo que Deus fazia. E assim as nações foram alcançadas. Aleluia. Então, irmãos, nós sabemos que o que Deus tem feito por nós, irmãos, olha, meu Deus do céu, que coisa gloriosa. O que Deus tem feito por nós é o que nos leva hoje a motivarmos, irmãos, a levar o Evangelho. Verdade. O que Deus, irmãos, fez, a gratidão é imensa, irmãos. Nós não podemos deixar de falar, de levar o Evangelho a outras pessoas. Não sei se vocês já ouviram o testemunho do pastor Antero. Eu gosto muito dele, acompanho esse pastor. Quando ele começou, que eu era ainda lá de Madureira, nós trabalhávamos também ali no núcleo de missões, e ali ele contou um testemunho glorioso de como ele se converteu. Ele é brasileiro, irmãos? Ele não gostava de evangélicos, ele perseguia. Então ele conta que ali na central do Brasil, não sei se vocês pegaram, os mais antigos devem ter visto, que ali sempre tinha reuniões para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. E ali estava aquele jovem no meio daquele povo, ali no meio de um homem que ele disse que ainda é jovem, que ele gostaria muito de conhecer, mas ele ainda não teve esse prazer de conhecer, que chegou até ele para falar de Jesus. Ali ele chutou, ele derrubou ele, bateu naquele homem que falou de Jesus. Mas a insistência era grande, e todas as vezes que ali ele passava, ele ouvia falar o Evangelho de Jesus, e ele se converteu, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Hoje ele está ali na Polônia, um missionário, irmãos, que fala, que prega ali sobre Jesus. Meu Deus. Isso por quê? Porque houve um que acreditou, no poder da evangelização. Aleluia. E agradeceu o que Deus havia feito por ele, porque nós não podemos querer só para nós, irmãos? Verdade. Nós temos que estar pregando, que está falando a tempo, fora de tempo. É verdade. Às vezes nós não temos assim uma oportunidade de talvez falar da pessoa chegar a aceitar Jesus. Mas, irmãos, a nossa obrigação é falar, porque ali ele não aceitou Jesus naquele dia, mas aceitou depois. Hoje nós vamos lançando aquela sementezinha, e ali o resultado é mais tarde. Aleluia. O resultado ideal, irmãos, é da bênção de Deus. Aleluia.
Aleluia! É sobre nós, irmãos. O que nós temos que levar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o resultado da bênção de Deus sobre nós, irmãos. O povo leva. Então, vai até os confins da terra. Como aqui no Salmo nos fala, né? Todos os confins da terra o temerão ou o reverenciarão. Meu Deus, glória! Nós ouvimos falar, né, de países a qual o evangelho não pode entrar. Irmãos, eu sempre gostei muito de missões, pois minha mãe, ela se converteu aos 16 anos. Minha mãe era filha de Maria, era da Igreja Católica, o pai era espírita e o Senhor a alcançou aos 16 anos de idade. E minha mãe tinha prazer imenso em falar de Jesus. Onde nós fomos criados, vários vizinhos aceitaram a Jesus. Então ali eu fui criada nesse intuito de também seguir de falar de Jesus. E minha mãe gostava muito de missões. Ela contribuía, ela fazia cocadas para vender, para ajudar aos missionários no campo. Então, irmãos, eu também tenho esse prazer. E hoje eu acompanho Portas Abertas. Estou falando isso, irmãos, para a glória de Deus, não é minha. Porque eu leio e vejo a necessidade do povo que vive ali na Arábia, irmãos. Na Arábia, na Península Arábica, na Ásia Ocidental. Eu vi um testemunho de um jovem que ele era muçulmano, né? Ele foi criado ali no lar muçulmano. Ele era muito conservador. Ele é ainda, né? Lá do Iêmen, né? Que fica na extremidade sudoeste da Península Arábica, na Ásia Ocidental. Então ele ali foi ensinado pelos seus pais que ele tinha que todos os dias orar. E ali eles fazem, né, irmãos? Aquela devoção, aquelas orações. Então o pai dele fala sempre: você tem que orar, porque senão você será jogado no fogo. Você não vai para o céu. Então ele disse que foi criado assim. E se você não orar, Deus não vai te amar. E você acabará no fogo. Era isso que ele ouvia enquanto ele crescia. Então ele fazia tudo para evitar que Deus o rejeitasse. Mas conforme ele foi crescendo, ele ia regularmente às mesquitas, ele orava. Então ele tinha muita ansiedade em conhecer esse Deus, porque ele tinha medo de morrer e de não ser aceito por Deus. Aí olha o que Deus fez com ele, irmãos. Ele ficou numa situação que ele ia regularmente ali nas mesquitas, fazia todos aqueles rituais, mas as dúvidas começaram a surgir em seu coração. Por quê, irmãos? Porque quando ele terminava as suas orações noturnas, ele falava assim: será que eu vou para o paraíso? Será para onde que eu vou? Aí ele começou a perceber que aquela boa vida ali que ele tinha, aquilo ali não estava dando a ele uma expectativa de uma vida realmente. Aquilo ali estava começando a atormentar a ele. Então ele começou a procurar outras crenças, né, para poder saber realmente quem era esse Deus que ia levar ele para o céu. Irmãos, ele entrou nas drogas. Ele ficou numa situação muito difícil. E aí, certo dia, ele encontrou
com uma pessoa que passou e falou de Deus, de Jesus para ele. E ali, irmãos, ele, para a glória de Deus, ele começou a enxergar todas as falhas que havia na sua religião. E ali ele aceitou Jesus. Oh, glória! Ele ganhou uma Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia escondida dentro do seu quarto. E um certo dia o seu pai encontrou a sua Bíblia. E ali ele não pôde mais se esconder. Aí ele falou para ele: pai, eu agora encontrei verdadeiro Deus, que não vai deixar eu morrer no fogo do inferno. E ali, irmãos, ele levou 3 surras do pai para ele poder abandonar o evangelho. Você está nos envergonhando, porque para o muçulmano, quando eles deixam a religião muçulmana e aceitam a Jesus, é uma vergonha para a família. A família se sente a mais vil, a mais desgraçada, como eles até usam esse termo. A família fica totalmente destruída, envergonha a família. Aí o irmão dele quis defender ele, aí o pai pegou e botou o irmão dele fora de casa e falou também para ele: olha, você tem que tomar decisão. Se você quer continuar aí com esse Deus, você tem que ir embora, porque aqui tu não pode mais ficar. Olha, irmãos, que coisa gloriosa. Aí ele falou que um dia, ele falou assim: meu Deus, fale comigo, se apresente, que ele não encontrou mais aquela pessoa que falou de Jesus para ele, porque a perseguição é grande. Às vezes eles encontram uma pessoa, a pessoa fala, depois eles não encontram mais aquela pessoa. Então ele teve um sonho, que uma voz chegava até ele e falava assim: eu sou o bom pastor, eu deixei 99 ovelhas e voltei atrás de uma, que é você. Olha, irmãos, que coisa gloriosa, irmãos. Aleluia! Oh, aleluia! Então, irmãos, o que atraía nele era o amor. Aí ele começou a ser atraído ali por Jesus, né? Aí ele começou a entrar em contato com pessoas através da internet. Então ele começou ali a receber, né, pessoas para o orientar, para o evangelizar, e encontrou também uma pessoa que o apoiou, que levou ele para sua casa, e ali ele começou a receber apoio de portas abertas. E ele hoje, irmãos, aleluia, ele hoje é o pregador do evangelho. Graças. E ele decidiu não sair da terra dele, não sair ali do Leme. Então ali ele sofre, irmãos, muita perseguição ainda. Mas ele falou: que coisa gloriosa quando ele viu aquele sonho. Aí quando ele abriu a internet, a primeira coisa que ele encontrou foi ali um mensageiro falando do bom pastor, falando ali daquela ovelha que estava perdida. Ele falou assim: meu Deus, que coisa linda. Ali ele viu verdadeiramente o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Irmãos, ele disse que procurou todos os meios para tentar preencher o vazio. Ele começou a se juntar com jovens de baixo escalão, e ali nada daquilo melhorou a sua vida. Muito pelo contrário, ele começou a ter até problemas na saúde mental dele. A saúde dele começou a ficar deteriorada por causa das drogas, mas ele teve um encontro com Jesus. Aleluia! Então, irmãos, é isso que
que o poder de Deus faz. Hoje você que tem a sua internet, você que tem os seus contatos pelo Zap, evangeliza. Porque ele aqui conta no testemunho dele que ele encontrou pessoas através de contato pelo Zap. Ele não conhece, ele disse que não sabia quem era, mas as pessoas, ele começou a ensinar ele sobre a palavra de Deus, começou ali a evangelizar. Então, seja, irmãos, um discípulo online também. Assim como esse jovem conheceu a Jesus, que você possa também, através do seu celular, através da internet, falar de Jesus. Aí ele também sentiu muita vontade de passar pelas águas. Ele falou assim: eu queria muito me batizar, mas lá a perseguição é muito grande, não tem igreja, não tem como. Aí, para vocês verem como que lá tudo é no secreto. Então, através daquele contato que ele tinha do Zap, ele falou, né, que ele tinha essa vontade. Aí eles não tinham encontros presenciais, era apenas online. Tudo acontecia o encontro online. Aí quando ele falou desse desejo de se batizar, aí aquela pessoa que ele tinha um contato falou assim com ele: olha, nós podemos efetuar o seu batismo, mas é uma coisa secreta, você não pode falar com ninguém. E ali na cidade a qual ele morava, existia uma piscina pública em que muitos ali se banhavam. Aí foi feito um encontro, né? Ali através daquele Zap. Ele falou assim: olha, cuidado, o batismo é muito arriscado, mas nós vamos estar indo, eu vou mandar uma pessoa. Aí marcou o local, a rua, tudo direitinho. Aí falou assim: ali você vai ter a oportunidade de passar pelas águas. E ali, irmãos, uma pessoa que ele disse que não conhecia, que depois nunca mais ele viu também, ali ele teve aquele encontro. Eles foram como que se estivessem andando, né, normalmente, como que se fosse lá tomar um banho também naquela piscina. E ali, irmãos, ele foi batizado. Irmãos, que coisa gloriosa, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, se eles fossem descobertos, irmãos, olha, eles poderiam ser presos, ser mortos, mas ele, em momento algum, ele temeu. E ele fala que assim como foi Paulo, ele hoje quer ser também perseguido, mas falando de Jesus. Ele falou: eu quero ser um espelho refletido, que reflita Jesus. Aleluia. Ele falou assim: pelo meu esforço eu faço de tudo para entregar a palavra de Deus a todos que estejam ao meu redor. Eu espalho as sementes, né? Eu estou espalhando no solo. Eu busco cumprir o meu papel de levar a palavra. E nós, irmãos, eu falo isso para mim. Oh, meu Deus, eu falo: Deus, tenha misericórdia de mim. Meu Deus! Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou levando essa luz? Ah, me canta. Meu Deus! Oh, aleluia! E ele hoje pede, irmãos, oração. Ele fala assim: peça oração, irmãos, pelo Leme. Que Deus possa vir a governar o nosso país e não Satanás. Porque Satanás atua lá de uma maneira que ele falou. E lá não há paz. E onde há Jesus, reina a paz. E que possamos, irmãos,
nos colocar na posição de ir levar o Evangelho. O que é missões, irmãos? É fazer Jesus conhecido. Você pode ir lá no Leme? Eu posso ir? Não. Como que eu posso? Orando. Aleluia. Contribuindo. Verdade. E falando de Jesus aos pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, ter um compromisso a mais com Jesus, com a palavra, que nós possamos, irmãos, levar essa esperança a quem está perdido, dentro da nossa família, né, irmãos? Ao nosso vizinho. Eu me lembro que quando eu morava ali em Coelho Neto, ainda dá tempo de eu dar esse testemunho, tinha uma família que morava assim em frente à minha casa. Eram da feitiçaria, não conheciam Jesus, me perturbavam muito com o som. Nos dias de minha folga, 6 horas da manhã, aquela mulher colocava no último volume seu rádio. E era o dia todo. Tinha dia que faziam trabalho de invocação no terraço. E ali eu falando com meu filho Ramon, que o quarto dele também ficava em frente à cozinha da mulher. Eu falava: meu filho, vamos continuar orando para que o Senhor alcance essa família, porque é uma família que precisa de Jesus. E ali ela tinha um filho que também não era evangélico, ele era até jogador de basquete. E um dia ela jogou uma maldição ali para aquele filho. Falou que estaria levando o nome dele para as entidades fazerem algo com ele, pois ela não estava mais aguentando ele. Ela falou em bom som, e o meu filho ouviu e veio falar comigo: mãe, eu não aceito, mãe. Na mesma hora eu orei e repreendi em nome de Jesus aquele demônio de morte para a vida daquele rapaz, que meu filho também conhecia ele e também já estava evangelizando, falando de Jesus para ele. Irmãos, e ali nós entramos nesse propósito: vamos continuar orando e Jesus vai libertar. Irmãos, para a glória de Deus, aquela mulher aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Aleluia! Ela aceitou Jesus na igreja, Assembleia de Deus. Aí os louvores passaram a ser somente louvores. Louvores para edificação e com sabedoria. O Senhor a converteu de maneira completa, irmãos. Completa mesmo. Ela fazia tudo com sabedoria. A filha dela aceitou Jesus. A sua mãe, antes de falecer. Então, irmãos, isso é o quê? É o poder da oração. Eu não pude ir lá falar para ela de Jesus, mas através da nossa oração, você também, através da sua oração, da sua contribuição, se você puder contribuir com missões, vamos entrar, irmão, nesse propósito. Acho que é o primeiro domingo, né, pastor? Que é o primeiro domingo. A oferta é recolhida para missões, para serem enviadas aos missionários. Vamos trazer a nossa melhor oferta, irmãos. Se você não tem a oferta aquele mês, se você gosta, né, de toda semana fazer sua unha, tira uma semana sem fazer e fala: essa oferta vai ser para o missionário. Se você gosta de tomar o açaí na esquina, essa oferta eu vou deixar para o missionário. Irmãos, você vai ver como que Deus vai te abençoar. Eu falo isso, irmão, porque eu já fiz muitas vezes isso. Deus sabe, não estou aqui com heresia nem falsidade.
vocês vão ver o mover de Deus na sua vida e na sua família. E que assim o Senhor continue abençoando a sua igreja. E que nós possamos, irmãos, ir, né, através da nossa oração, da nossa oferta e da nossa palavra com os nossos chegados, vizinhos. E que assim Deus abençoe a sua igreja. Aleluia.